Olá, amigos, amigas do mercado de seguros, sejam bem-vindos para mais um episódio do Papo para Corretor, um programa que a Infocap vem fazendo, eu venho fazendo aí, convidando pessoas do mercado de seguros, justamente para agregar valor ao seu negócio, à sua corretora de seguros, né? São episódios e capítulos interessantes, para que você possa pegar conteúdo de pessoas do mercado e agregar na sua corretora de seguros, né? O nosso programa ele sempre é ao ar nas quintas-feiras, às 16 horas. A gente está disponível no YouTube e também na plataforma Spotify. Então você vai lá, põe lá Papo para Corretor e você consegue ver tudo que a gente já conseguiu gravar. São conteúdos importantes, conteúdos bacanas. A gente falou já sobre LGPD, falou sobre seguro agrícola, e hoje a gente vai falar num tema muito legal, muito bacana, que eu acho que você, corretor de seguros, ou você, pessoa do mercado de seguros, vai ter um grande interesse, né? Então, toda quinta-feira, chega lá e confere no YouTube, às 16 horas, o Papo para Corretor, né? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana, né? App para clientes das corretoras de seguros, né? A gente vai trazer aqui um convidado, o Sérgio Wilson Ramos Júnior, um cara muito experiente no mercado, que tem vários anos aí trabalhando em companhia de seguros e que há pouco tempo, eu falo há pouco tempo porque devido à grande quantidade de anos que ele trabalha, da experiência que ele está nesse mercado, então há pouco tempo ele, junto com alguns sócios, montaram uma empresa para desenvolver produtos para o mercado de seguros também, né? Então, a gente vai falar sobre justamente app para clientes das corretoras de seguros. É aquela pergunta que vários corretores de seguros fazem para nós. Charles, mas isso agrega? Será que o meu cliente lá na ponta, ele vai querer acessar as informações? O que eu ganho com isso como corretor? O que o meu cliente segurado ganha tendo um app da minha corretora lá na ponta, né? Então a gente vai tentar elucidar todas essas informações aqui hoje com o Sérgio, tá? Mas eu quero aqui trazer rapidamente, antes de a gente abrir aí para o Sérgio também poder falar, eu quero trazer algumas informações bacanas, tá? Que eu tenho aqui, que eu pesquisei. Olha só, segundo um estudo da APPN, o Brasil tem a segunda maior média em horas diárias de uso de app no mundo, né? Ou seja, nós, usuários, nós temos a segunda maior média de horas utilizadas de app no mundo, né? E segundo os dados da empresa, usuários de smartphone ao redor do mundo passaram de uma média de 4,2 horas por dia acessando aplicativos durante o primeiro trimestre de 2021. Um crescimento de 30% em relação ao mesmo período de 2019, por exemplo. Ou seja, cada vez mais as pessoas estão utilizando esse aparelhinho para se comunicar, para conhecer, para entender, para estudar, né? E o Brasil é o segundo maior consumidor de conteúdo de app no mundo, né? Então, aqui no último trimestre, a média diária passou das 5 horas no Brasil, um crescimento de 35% em relação a 2019, ou seja, todos nós brasileiros passamos mais de 5 horas por dia acessando esse aparelhinho. O que tudo isso tem a ver com seguro, né? Então eu quero trazer aqui conosco aí, Matheus, abre a câmera, eu quero trazer agora o nosso convidado de hoje, Sérgio, da Iconiseg. Tudo bem, Sérgio? Uma alegria falar contigo. Eu quero apresentar, antes de passar a palavra para ele, eu quero apresentar essa figura icônica, né? O nome já diz, Iconiseg, é uma figura icônica no mercado. Muita gente do Brasil conhece essa figura aí, né? Se eu for falar o currículo aqui, eu vou ficar um tempão falando, mas eu vou fazer um breve resumo aí, Sérgio,
da vida dessa pessoa aqui no mercado seguro. O Sérgio ele é formado em administração de empresas, é especialista em comércio exterior, iniciou no mercado de seguros em 1983, né, na antiga Atlântica Boa Vista, né, Sérgio, que depois virou Bradesco Seguros, né? Depois foi trabalhar na Sul América, chegou a diretor da Sul América, diretor da Zurich, vice-presidente da Zurich no Brasil, e em 2014 fundou aí a Iconiseg Tecnologia, junto com outros sócios, e ainda foi vice-presidente da Generali, né? Ou seja, atuou na área técnica, atuou na área comercial. Muitos corretores, muitas pessoas do mercado de seguros conhecem o Sérgio, né? Tem o Sérgio aí como uma pessoa querida no mercado. E agora a cereja do bolo da toda a história, né? É casado, pai de 3 filhos e neto de 2, né, Sérgio? Aí, que bacana. É isso aí, 2 netinhos. Vamos lá. Sérgio, fala um pouquinho aí de ti, seja bem-vindo para o Papo para Corretor. Vamos ter uma conversa bacana aí, Sérgio. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia, Charles. Bom dia, Matheus. Obrigado pelo convite. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite a todos que nos assistem. É um prazer poder sempre falar sobre o mercado segurador. Como você mencionou, eu estou há muitos anos nesse negócio, desde 1983. E assim, eu acho que a minha carreira foi bem interessante, porque eu tive tanto passagem nas áreas técnicas das seguradoras, nos diversos ramos de seguros, de ramos elementares. Vida eu tenho pouca experiência no segmento de vida, mas ramos elementares bastante coisa, na área de sinistro e principalmente na área de vendas, né? Isso me permitiu, assim, alargar o meu nível de conhecimento no mercado segurador, porque você enxerga de diversas perspectivas diferentes, né? Principalmente a perspectiva do corretor de seguros, que é bem diferente da perspectiva do segurador, as necessidades e as dificuldades são bem diferentes, e também dos segurados, que isso é uma coisa extremamente importante, né? A figura talvez mais relevante do nosso mercado, que é aquele que compra os nossos produtos, né? Então eu tive a sorte de poder participar de todas essas esferas de seguro, vamos dizer assim. Em 2014, como você mencionou, nós enxergamos aí a necessidade de fazer uma coisa um pouco diferente. Por isso que eu, juntamente com o Marcos Vinícius, que é o meu sócio, e o Sérgio Irazzi, que é um outro sócio que a gente tem na empresa, eu vou falar um pouquinho mais para frente, nós tivemos uma visão, nós temos uma oportunidade, nós achamos que a gente tem quase que uma missão de levar esse mercado segurador para o mundo digital. Falamos um pouquinho mais para frente sobre isso. Sérgio, essa tua vivência aí, eu acho que tu deve ter conhecido milhares de corretores aí no Brasil, porque eu também trabalhei numa companhia de seguros, né, por vários anos, que foi também comprada pela Bradesco, a antiga Novo Hamburgo, aqui do Rio Grande do Sul, e sempre na parte de tecnologia, construindo produtos, montando produtos, e também estava ligado ao corretor de seguros, né? Porque muitas vezes, quando a gente está na parte técnica, não vê o dia a dia do corretor de seguros, a gente não tem essa experiência. Eu acho que tu realmente conhecendo a parte técnica, conhecendo o produto propriamente dito, a criação do produto, e depois indo para a área comercial, na linha de frente, sentindo as dores do corretor de seguros, né, você consegue justamente aliar a teoria com a prática, né? E isso faz com que a tua expertise seja muito grande. Dessas andanças aí que você teve aí, conta um pouquinho para nós, se você tem alguma experiência assim, mais marcante na tua vida, no sentido de contato com o corretor de seguros, o que que tu teve assim, de tópico mais marcante na tua vida? Tu consegue contar um pouquinho dessas andanças? Eu tenho muitos anos para resumir aqui, né? Mas, primeiro assim, eu tive a sorte de poder rodar o Brasil inteiro. Então, eu conheço corretores de norte a sul do país, e uma das frases que eu cunhei para mim aqui é que todo corretor, que se tem uma coisa que é igual em todos os corretores, é a frase, aqui é diferente, né? Na realidade, todo corretor fala isso porque, né, existem as suas características regionais
que são bastante relevantes, os seus perfis, né, cidades grandes, cidades pequenas, segurado melhor formado, aqueles que ainda têm uma formação da vida, né? E isso me permitiu ver, assim, talvez a coisa mais relevante. Como nós já dissemos um pouquinho antes aqui, a vida do segurado e do corretor é completamente diferente daquele mundo idealizado pela seguradora, que criam seus processos, criam seus produtos, mas de alguma maneira precisavam também entender a necessidade regional. Isso melhorou muito com alguns critérios de precificação em alguns ramos de seguro e tal, mas eu continuo achando que ainda está bastante distante, até para que o mercado de segurador possa crescer com mais intensidade dentro da estrutura existente atualmente, sem precisar fazer grandes rupturas, né, nesse mercado. Eu fiz um levantamento aqui, um pouquinho antes de eu me aposentar de seguradora, eu pedi para minha secretária passar meus cartões de visitas por uma planilha para ficar mais fácil para arquivar. Pra você ter uma ideia, eu tenho uma planilha com mais de 25 mil corretores que de alguma maneira eu troquei cartão ou convivi mais proximamente ao longo desses muitos anos da minha atividade profissional. Com quase 28 mil corretores, na realidade, que eu tenho aqui na minha base pessoal que eu troquei cartões. Você imagina a bagagem que eu tenho aqui acumulada de relacionamento, de amizade, de amigos que eu fiz nesse mercado, né? Eu acho que a minha passagem mais interessante, realmente, no mercado segurador foi a minha passagem pela área comercial, né? Porque aí de fato, você consegue ouvir no dia a dia as necessidades do corretor e pode tentar transformar isso para um mundo mais próximo da realidade. A grande dificuldade, isso é fato, e acho que alguns corretores que vão nos ouvir aqui, alguns seguradores que certamente vão nos ouvir também, é você conseguir fazer com que a seguradora, mesmo num cargo, quem tem cargos relevantes de gestão, etc., mas que consiga fazer que a seguradora caminhe para um processo mais simples de contratação de seguros e mais ágil na prestação de serviços. Esse, com certeza absoluta, esses são os objetivos de todas as seguradoras. Mas daí conseguir fazer é um processo árduo, difícil, né? É um processo difícil, né? Tu tem lá o cliente na ponta que tem algumas dores que ele gostaria de ter, de um processo mais facilitado, tu tem o corretor de seguros, tu tem a área comercial da companhia de seguros, tu tem a área técnica, tu tem a área tecnológica, né? Então é um envolvimento. E é tudo muito fracionado, né, o Charles? Você e os corretores certamente já perceberam, por exemplo, existem algumas coisas que vão fragmentando o mercado segurador. O segurado, de uma forma geral, ele tem a percepção que o corretor de seguro só vende aquele produto que ele comprou. Então, se ele fez o seguro de automóvel, ele acha que o corretor é um corretor de automóvel. Quando ele pensa em plano de previdência, às vezes ele vai buscar um banco. Se ele pensa num seguro viagem, ele vai procurar uma agência de viagem. Se ele pensa num seguro de celular, por exemplo, ele vai buscar uma operadora de telefonia, porque ele ainda não vinculou... Ou até empresa, né? Até empresa, às vezes o cara, o seguro da minha empresa, vou atrás um cara especialista no seguro de empresa, ou ele ouve falar do carro, exatamente, ele tem lá o corretor dele. E isso mostra, assim, claramente que a gente tem alguma coisa que precisa ser muito melhorada nesse mercado. Porque o segurado, quando ele pensa em proteção, ele precisa pensar no corretor da forma mais ampla possível. E a minha visão é que a comunicação não chega tão bem assim para os segurados, as formas que foram feitas até hoje, as tentativas todas, elas não chegam tão claras assim para o consumidor, né? E o corretor precisa de um apoio nesse sentido, porque também, diferente de uma seguradora, ele não tem uma estrutura, por exemplo, para venda, para tecnologia, para sinistro. As estruturas são bem mais reduzidas. Então ele precisa ter, de alguma forma, um apoio para que o cliente dele saiba e o procure quando precise de qualquer tipo de proteção, né? Eu acho que esse é o grande desafio do momento. Já está surgindo uma dor aí, uma dor que de repente a gente tem que tentar buscar ela. Quem sabe, né? Sérgio, quem sabe esse não foi o gancho de vocês, ou pelo menos essa dor que tu sentiu no mercado, passando por essa área de produto, desenvolver produto, passando pela área comercial. Esse não foi o gancho ou o gatilho de vocês ter criado o próprio Iconiseg? Me fala um pouquinho mais, como é que foi o propósito de criação disso? Por que você, o Marcos, me conta um pouquinho agora da Iconiseg, né?
Vamos entrar um pouquinho mais em detalhe. Vamos lá. Como é que surgiu a nossa ideia, né? Existe uma questão chamada mundo digital que é completamente diferente do nosso ponto de vista do mundo automatizado. E o que a gente enxerga é que, na maioria das vezes, as seguradoras automatizaram seus processos e buscam ir para o caminho digital. Mas existe uma falha grande nisso, que para ser digital, o cliente precisa ser digital, né? O processo precisa começar e, se possível, encerrar, passar todo o ciclo dentro de uma única ferramenta, de um único local. Quando você começa a criar diversos digitais diferentes, perde-se a essência do mundo digital, que é a simplificação, que é a facilidade de operar, a facilidade de uso, etc. Na ocasião, em 2014, eu era vice-presidente da Zurich e, com muitas discussões e muita análise do mercado, nós chegamos à conclusão, eu cheguei à conclusão, e o Marcos Vinícius na época, que as seguradoras jamais vão conseguir ser digitais, porque cada uma tem o seu modelo digital. E se a nossa visão é que o cliente, ele precisa ter tudo facilitado, não vai conseguir esse objetivo. Hoje, até o acionamento da assistência 24 horas é difícil, porque a seguradora A manda baixar o aplicativo, a outra manda por e-mail, a outra manda o papel, né? O cliente fica perdido, até o acionamento da assistência 24 horas ficou difícil hoje. Isso mostra que, de fato... E tu imagine, Sérgio, desculpa te atrapalhar, mas tu imagine o seguinte, tu imagine que eu tenho lá em casa 2 veículos, um meu, um da minha esposa, óbvio, tenho seguro de vida, tenho seguro empresarial, tenho seguro residencial. Tu imagine se o meu corretor coloca essa... Porque eu te confesso, né, alguma delas eu sei qual seguradora tá, outra, meu corretor é que sabe. Imagina se eu tenho que baixar um aplicativo de cada ano, de cada seguradora. Não, vamos baixar um app aqui, agora vamos baixar um app. Desculpa, eu te cortei, mas... Não, você está correto. Na hora que você precisa, você fala, pô, esse aqui eu não sei se está no app, se esse aqui está no e-mail, se é que ele vai lembrar que teve um e-mail, se esse aqui é um papel. Ele falou, não sei, então eu tenho que ligar para o corretor. De fato, isso acabou trazendo uma sobrecarga de trabalho para as corretoras muito maior, no momento onde as receitas não crescem com tanta facilidade. Então, quando você vai criando mais processos e onerando a sua atividade no dia a dia, o teu negócio não fica tão vantajoso assim, né? E o segurado também não fica satisfeito, né? Mas voltando aqui um pouquinho, a nossa ideia é justamente essa. O segurado precisa ter a vida dele facilitada. E tem um outro aspecto que muita gente também talvez não tenha se atentado. O mundo digital, ele também é humano, porque as pessoas querem saber quem está por trás daquele botão. É péssimo quando você tem que apertar alguma coisa ou entrar num site ou fazer um telefonema, você não sabe quem está por trás, não tem qualificação, as notícias vêm muito ruins e tal. Então, o mundo digital exige também um fator humano importante por trás dele. E pensando nisso... É para isso que o corretor está aí, né, Sérgio? É para isso que o corretor existe. Exatamente isso. E aí é que veio a nossa ideia, falar, nós temos que dar uma ferramenta para o segurado, onde todo mundo de seguro está lá dentro, não importa qual seja a seguradora, não importa qual seja o ramo de seguro, e se possível o máximo de processos lá dentro. E a figura humana que está por trás disso tudo é o corretor de seguros, que é aquela pessoa que ele conhece, que ele confia, que ele sabe que aquela coisa é uma coisa legítima, né? Hoje o mundo tecnológico também tem um problema, você não sabe se um e-mail é frio, se é uma fraude, você não sabe se aquele aplicativo existe, se aquele site tem uma empresa por trás ou não. O corretor de seguros, ele conhece, é a parte humana. Eu costumo, Sérgio, exatamente, eu costumo dizer que o corretor de seguros é a personificação do seguro. Né? Porque ele não vê a companhia de seguros como pessoa, ele vê o corretor de seguros, é a personificação do seguro, né? Então, completamente. O segurado não tem acesso a uma seguradora em hipótese nenhuma. O máximo que ele consegue é uma central de atendimento que muitas das vezes a pessoa não tem a qualificação para dar todas as informações que o segurado precisa. Então, ele, de fato, ele se apoia, ele confia, ele acredita e ele personifica o seguro na figura do corretor de seguros. E essa figura precisa ser cada vez mais prestigiada, né? E ele também, corretor, precisa entender que o segurado também exige cada vez mais. O segurado quer facilidade, né? Eu costumo dizer para alguns corretores que eu tenho mais intimidade, eu acho que grande parte dos segurados não ficam satisfeitos quando precisam ligar para o corretor à meia-noite para perguntar qual é o número da assistência 24 horas. Ele queria poder apertar um botão e já chamar e resolver o problema dele, porque às vezes ele está numa avenida de alto tráfego, zona perigosa, etc.
o fato dele ter que ligar para um corretor, esperar ter um número, para ele poder chamar, etc., também não é a prestação que ele está esperando, né? Tem que ser fácil, tem que estar lá na mão dele. Mas a ideia, então, veio justamente disso, Charles, que a gente estava falando. Nós temos que dar uma ferramenta para o segurado, onde ele tenha tudo na palma da mão dele. O celular é a ferramenta hoje melhor, de mais fácil uso, porque acho que é difícil você encontrar uma pessoa que não tem um celular aí quase que 24 horas por dia. Você vai dormir, tem o telefone do lado, você passa o dia acordado com o telefone na mão, e com todas as informações de seguro, e o lado humano, que é a personificação do corretor de seguros, né? Aquilo que eu falei antes ali, né? Eu falei, o brasileiro fica 5 horas por dia com o celular na mão, mexendo no celular, né? Não tem hoje. Eu acho que a gente olha mais para o celular hoje em dia do que para as pessoas ao nosso redor. Nós tivemos uma experiência interessante recentemente. Eu estava conversando com um corretor, ele tem uma corretora bem grande. Eu estava conversando com ele, estava participando junto no nosso papo, os filhos deles, na realidade um casal, uma moça e um rapaz. A transição numa corretora também é um processo interessante, é importante os corretores pensarem nisso, né? E a gente estava falando das vantagens do aplicativo e tal. Aí ele colocou que alguns segurados podem resistir, isso é fato, né? Você não tem 100% de adesão. Mas aí a filha dele interrompeu e falou: eu não gosto de conversar com as pessoas, eu quero apertar botão. Mas, assim, já ficou claro o seguinte, né? Você tem uma geração que não é só de jovens, eu posso dizer que essa geração vem até talvez uns 50 anos de idade, que as pessoas não que não gostem, mas estão se habituando a resolver os problemas apertando botões, né? E economizando tempo, porque tempo é uma coisa que você não pode comprar, você não pode pegar emprestado, etc. Né? Então, falar, eu quero resolver esse assunto aqui, apertar aqui, resolver aqui, onde eu tiver. Eu não tenho que ficar buscando aí caminhos tortuosos ou demorados para fazer, né? Então, assim, o corretor precisa estar atento, porque essa mudança que a gente está passando é diferente de outras perspectivas do passado, onde o próprio corretor e a seguradora pensavam em construir um caminho. Agora é o consumidor que está construindo o caminho. E se você não for atrás dele, existe um grande risco de você ficar por fora. E hoje todo o mundo das pessoas está se resolvendo ali. Então você pensa em banco, está ali, você pensa em comprar, está no celular, você pensa em passagem aérea, está no celular, você pensa em reservar o hotel, está no celular, está tudo lá. Chamar táxi, né, pedir comida. Então por que seguro não vai estar lá? As pessoas querem, né? Então, e aí, então, Sérgio, vocês tiveram a ideia, então, de construir uma empresa, e quando segue que, obviamente, tinha um produto na idealização de vocês, né? Que é o MySeg. Um produto, hoje, é um app, né? Onde o corretor entrega esse app pro cliente para ele ter na mão as informações do seu seguro, né? Fala um pouquinho mais do que é o produto que vocês desenvolveram, qual o objetivo, para que ele serve. Bom, em 2014 nós montamos a Iconiseg, é uma empresa que já tem 7 anos no mercado. Em 2016 nós lançamos o primeiro aplicativo, que é o MySeg. Né? MySeg é uma corruptela de meus seguros, né? E a ideia ali, original, era exatamente essa: o segurado ter todas as suas informações dos seus seguros, acionar serviços, receber alguns alertas no aplicativo do corretor de seguros, né? E assim nasceu o MySeg. Então lá o segurado ele acessa de uma forma padronizada as informações de suas apólices, o que facilita demais ele localizar as coberturas, por exemplo, capitais segurados, franquias. Como é um padrão do corretor, fica fácil. Ele aciona os serviços, aviso de sinistro, assistência 24 horas, centrais de atendimento da seguradora num clique. Ele recebe alertas automáticos, então parcelas de prêmios a vencer. No caso específico da Infocap, nós temos os corretores que utilizam a Infocap. A gente tem um alerta que é extremamente importante, que é parcelas de prêmios vencidas e não pagas, que para os corretores isso é um transtorno, é um custo operacional enorme, para o segurado também pode se transformar num transtorno se ele não for alertado disso, né? Nós temos ali notificações de renovação de apólice, cartão de aniversário. É uma central de vendas, porque permite fazer vendas cruzadas. Você pode mandar, por exemplo, ofertas de produtos para milhares de pessoas num único clique, né? Ele é uma central também
que permite gerar leads, indicações de clientes no aplicativo. Nós agregamos programas de benefícios que o corretor oferta gratuitamente para os seus segurados, diferenciando dos seus segurados. Enfim, nós criamos um produto assim bastante interessante para os segurados. E com o tempo, Charles, nós fomos evoluindo nesses aplicativos, né? Então, por exemplo, algumas corretoras que desejam ter uma identidade toda própria no aplicativo e personalizar funções. Então, nós temos hoje dezenas de aplicativos que são personalizados para a corretora de seguro, onde ele é localizado desde as lojas digitais, Apple, Google, etc., com o nome, com a logomarca dele, passando pela personalização de funções, né? O que eu chamo de personalizações? Então, tem corretores hoje que podem cotar seguros, segurados esses corretores que podem cotar seguros no aplicativo, que podem comprar seguros no aplicativo, né? Que podem, corretores que podem oferecer outros produtos, como financiamento, investimentos, locação de automóvel, uma série de outras possibilidades que existem, simplificações de rotinas operacionais através de automação pelo celular, de coisas para o cliente. Enfim, existe uma gama de serviços que são personalizáveis para esses corretores que querem ir além já nesse mundo digital, que são bastante interessantes. E isso já funciona há alguns anos dentro da nossa empresa, com certeza. Tu imagina assim que... Deixa eu colocar um detalhe importante, Charles. Nós falamos ali que a gente tem um serviço exclusivo e diferenciado com a Infocap, que é alerta de parcelas vencidas e não pagas, como também é possível colocar um outro serviço da Infocap, que é o cotador, que é um gerador de leads, né, a captação, para alguns produtos, como é o caso do automóvel, o residencial, o vida, o empresarial, que são produtos que a Infocap disponibiliza, que a gente coloca no aplicativo também dos corretores, aqueles que querem um passo mais adiante de geração de leads, que é bastante interessante. Que daí o próprio cliente preenche já as informações, já cai na cotação para o corretor de seguros depois oferecer a melhor proposta. Legal. Na realidade, você bota a bola em cima da linha do gol, é só para o cara empurrar, né? E lembrando também, olha só, que muitos corretores aqui ainda não conhecem o nosso aplicativo. Ele funcionando de forma integrada com o sistema da Infocap, na realidade o corretor não tem trabalho algum, né? O próprio sistema Infocap alimenta todo o nosso sistema, que por sua vez distribui isso para os aplicativos para os segurados. Então, assim, a carga de trabalho do corretor é zero nisso. Fica 100% focado praticamente em vendas, né? Ou seja, é praticamente um braço da corretora na mão, né, do cliente. Ele está lá como se fosse praticamente quase como uma pessoa ali para atender ele com as informações dele, com assistência 24 horas, com possibilidade de oferecer novos produtos. Legal, Sérgio. Pô, que bacana, né? Sérgio, exatamente. A gente sabe como é que é o interior, o Rio Grande do Sul, ou o pessoal mais do interior, eles são um pouquinho mais resistentes às mudanças, né? Os corretores até um pouco mais antigos sempre dizem assim, não, mas eu nem passo a apólice para o cliente, né? Hoje em dia esse paradigma ele tem que ser quebrado, né? A informação ela tem que ser clara. Nós estamos chegando aí no processo do Open Insurance, né? Da abertura do mercado de seguros, então tem muito corretor de seguros que ainda pensa que manter a informação com ele é o segredo de negócio, né? Não pode mais ser assim dessa forma. O cliente, quanto mais informação ele tiver, mais ele vai confiar no corretor de seguros, né, Sérgio? Como é que tu vê isso? Alguns paradigmas precisam ser quebrados nesse mercado, né? Então, assim, o segurado ter as informações do que ele contratou, eu acho que é extremamente relevante, não só sob o ponto de vista de prestação de serviços, como até segurança jurídica para o corretor e para a seguradora. No caso do aplicativo, por exemplo, a gente disponibiliza todas as informações de coberturas contratadas, capitais segurados, franquias, como eu disse antes, tudo padronizado para ficar fácil para o segurado acessar. Mas, por exemplo, a gente não dá informações tarifárias, que o segurado não precisa disso. Então, bônus, CI, perfil, essas questões, por exemplo, se o corretor quiser, ele pode mandar pelo aplicativo, mas de uma forma nativa a gente não manda, porque isso não é tão relevante para o segurado e dificulta a pesquisa dele. Então, a gente tem lá as informações contratuais sempre na palma da mão dele. Eu também costumo dizer, assim, o corretor precisa alinhar um pouco as expectativas dele, né? Com certeza, alguns segurados vão resistir
bravamente, né? Eles não querem qualquer tipo de serviço digital, etc. Mas essas pessoas acabam sendo hoje a minoria. Você não pode pensar que a maioria dos seus clientes são assim. E se por acaso a maioria dos seus clientes forem dessa forma, resistentes ao mundo digital e às facilidades de uso, você precisa ter uma preocupação grande, porque essas pessoas vão passar e as pessoas que vão ficar são aquelas que querem o mundo digital. Então isso é um aspecto importante. Se tem muita gente resistindo, você tem um problema na mão. E segundo, como essas pessoas são uma minoria hoje, você tem muito mais gente fora esperando facilidades do que, eventualmente, algumas que não queiram usar as tecnologias que são disponíveis, né? Então, se você pensa em crescer e agregar pessoas novas à sua corretora, facilidade de uso, com redução de despesas, de custos, etc., pensa nesse público que está fora e pensa em dar uma tecnologia digital para que ele fique lá dentro. E você mencionou na Insutec, essas coisas. Existem muitas seguradoras e até corretoras que vêm aí com uma visão digital, oferecendo produtos únicos, né? Então, hoje você vê lá a venda de celular de uma seguradora pelo aplicativo, etc. Eu acho que isso é um ponto positivo para o corretor. Algumas pessoas vão se acostumar a baixar aplicativo. Mas, na nossa visão, a única que oferece a possibilidade de colocar todas as seguradoras e todos os produtos praticamente no único local é a nossa empresa. E não é exclusiva de uma marca, de um corretor, que se você quiser vender, por exemplo, você tem que se submeter a pagar alguma coisa para essa empresa, para esse corretor, etc., né? Então isso é um outro ponto bastante importante que a gente tem aí. Tem várias pessoas entrando, mas entrando de uma forma única, ele sozinho. E aqui o corretor está com todos os produtos, com todas as seguradoras no mercado, podendo oferecer no aplicativo dele, né? Legal. Olha só, a gente recebe, Sérgio, muito contato às vezes, ou a gente pergunta, Charles, mas vocês não vão desenvolver algo assim, vocês não vão trabalhar? A gente tem parceria para isso, né? E a Efocap é uma empresa que ela preza parcerias. Por que a gente vai querer reinventar a roda se já tem coisa legal no mercado, né? Mas dá para... Porque sempre questão da confiança, né? A questão, mas eu confio em vocês aí da Infocap, eu trabalho há 25 anos com vocês, Charles, trabalho há 20 anos com vocês. Como vou passar esses dados para uma outra empresa? Será que eles são confiáveis? Nós montamos parcerias no mercado, não só como o Sérgio aí da Iconiseg, a gente tem parcerias com empresas que desenvolvem BI, a gente tem parceria com empresa que trabalha focada em seguro agrícola, a gente tem parceiros nossos que é um processo de ganha, né? Ganha a Infocap, ganha a Iconiseg, ganha o corretor de seguros, né? Porque ninguém está levando nada aqui no meio, mas todo mundo ganha no final das contas. Mas esse processo de confiança, ele é extremamente importante, porque a gente está lidando com informações, está lidando com dados, está ligando com o tesouro da corretora de seguros, né? Então as pessoas às vezes questionam, mas Charles, o que tu me diz? Pergunta o pessoal que está em Infocap, é tranquilo, não vou ter problema? Então, assim, isso aqui é uma chancela, né, para as pessoas que trabalham com a nossa empresa. Realmente são pessoas conceituadas de mercado, que não tem intuito nenhum em captar dados para fazer qualquer coisa. A gente ouve falar no mercado tanta baboseira aí, que as empresas de multicálculo, a empresa de TI vai roubar teus dados. A Infocap tem 30 anos de mercado, né? Eu estou falando com uma pessoa aí que tem quase 40 anos de mercado, né? Então, com isso certeza. É importante a gente colocar, né? É super importante, eu acho que é natural, inclusive, essa preocupação das empresas, dos corretores de seguros, porque ali tem informações que são extremamente relevantes do negócio dele, né? Eu tenho algumas coisas para mim que são muito claras. Primeiro, você precisa saber quem está por trás da história, né? E não querendo falar dos meus 40 anos e do Marcos Vinícius dos 40 anos, mas nós tivemos, por exemplo, acesso às informações de todos os corretores, de todos os seguros existentes no mercado ao longo de 40 anos. Nunca tivemos uma vírgula a respeito disso. Seria muito fácil a gente pegar e fazer qualquer coisa, não só a gente, mas todas as pessoas do mercado segurador, evidentemente, a grande maioria deles, né? Outra coisa extremamente importante que os corretores sabem é a segurança dos dados, por exemplo. Acho que nós aqui, como vocês, nós usamos a AWS da Amazon, que é para proteger
e dar mais estabilidade para as informações dos clientes, que é uma outra preocupação. Além de contratos, no nosso caso a gente tem 2 modelos, um contrato e um termo de adesão, dependendo do tipo de negócio que é feito conosco, que garante ali toda a confidencialidade, que é outra coisa também extremamente importante, ter esse compromisso de preservar essas informações e colocar em locais seguros, né? Mas, de fato, é uma preocupação e precisa superar e acreditar nisso. Uma coisa que eu sempre falo para o corretor é que quem está no mercado segurador e pisar na bola, esse cara está liquidado para o resto da vida. Tanto as seguradoras quanto outros corretores vão isolá-lo. E o corretor de seguro talvez não saiba, mas a informação de seguro, dos dados dele circulam muito mais do que ele imagina. Então, por exemplo, as empresas de assistência 24 horas, todas elas têm os dados, a empresa de prestação de serviços de vidros e outras coisas tem os dados, reguladores de sinistros têm os dados, todo mundo tem esses dados e ninguém vaza. Justamente por isso, porque se vazar, a empresa está liquidada no mercado, né? Isso acho que é importante para dar um pouquinho mais de segurança para o corretor de seguros, que de fato as coisas são sérias, né? Legal. Principalmente nas nossas empresas. Legal. A gente falou então do produto, a gente falou da integração, a Infocap tem então aquilo que o Sérgio falou, a gente tem integração com a Econiseg, com o MySeg, né? Ou seja, todos os dados que estão lá no banco de dados do corretor, ele pode, caso contrate os serviços da Econiseg, passar de forma automatizada. Se não me engano, eu conversei agora com o Jair de manhã, ele falou que o processo ocorre toda noite, né? Então é atualizado isso para que o corretor de seguros possa, então, disponibilizar para o seu cliente essa informação. Então é muito bacana, tá? Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, Sérgio. E o que vocês estão vislumbrando aí para o produto MySeg? Dá para contar alguma coisinha, alguma novidade? Quais são os próximos passos? O que você acha que vai pegar forte? Né? Porque você falou assim que o cliente ele quer ter toda a informação, né? Quanto mais informação possível na ponta para ele poder acessar, para poder consultar. O que vocês estão imaginando para o produto, né? Os próximos passos? Tá, nós estamos aqui numa fase que nós vamos colocar de forma facultativa alguns seguros diferenciados no aplicativo do corretor para o cliente comprar. O que eu falo de forma facultativa? O corretor que quiser, ele vai poder liberar aquilo, se ele não quiser, ele não libera, né? Nem aparece no aplicativo do segurado. Mas são produtos diferenciados que a gente acredita que vai ampliar o horizonte de negócios da corretora, sem ele precisar fazer esforço nenhum, né? Vai estar lá dentro do aplicativo dele, o cliente comprou, ele já ganha a comissão dele, repetindo aqui, produtos diferenciados. Isso é a primeira novidade. A segunda novidade que está no forno aí, a gente vai colocar alguns serviços para os consumidores que não são diretamente ligados a seguro, mas que é uma prestação de serviço do corretor. Então, por exemplo, se ele precisar acionar um eletricista, e se não tiver a cobertura de assistência, por exemplo, um encanador, ou outros serviços, o corretor vai poder fazer o seu próprio banco de dados com pessoas que ele confia, uma oficina mecânica, por exemplo, um supermercado, uma padaria, poder fazer os seus convênios e oferecer alguns benefícios locais para os seus segurados, que vão, além da indicação, alguns benefícios ali, como alguns descontos, etc. Né? Então, essas são as coisas que estão no forno aí para entrar. E além dos serviços para as pessoas, serviços para a residência, para as pessoas e também para o seu automóvel. Né? Então, o segurado vai poder ali, se ele quiser determinado serviço, no próprio aplicativo do corretor, se ele quiser, ele vai poder estar disponibilizando algumas informações e alguns serviços para o seu segurado. Acho que vai ser bem legal. Bacana. Essas estão no forno aí e a gente já vai colocar nos próximos dias. Legal, tipo um marketplace e também um software de prestação de serviço, né? Na verdade, aquilo que a gente já falou, que muitas pessoas, principalmente a geração mais nova, querem resolver o seu problema aqui, né? E não tá ligando e falando com pessoas. Isso vai dar uma característica muito regional, né? Nós temos muitos corretores que ficam em cidades do interior, às vezes cidades pequenas, que surpreendentemente também, inclusive para a gente, tem uma adesão enorme de segurados e de corretores, cidades bem no interior, assim, cidades de porte pequeno mesmo. Para eles é muito interessante, né? Então ele poder oferecer lá o posto de gasolina, a padaria, a farmácia, o mercado,
enfim, poder ficar divulgando isso localmente, né, para os clientes dele, e podendo expandir para cidades no entorno dele. Alguns programas nacionais, que na realidade a maioria das seguradoras oferecem, eles não abrangem essas regiões, né? Fomenta a economia local, né? Fomenta a economia local. Isso que é exatamente. E ele, como você falou, vai funcionar como marketplace. Ali ele vai estar oferecendo, por exemplo, fazendo propaganda do supermercado, da conveniência dele, do açougue dele, né? E de repente até cliente dele é. Ou se não for, passa a ser, né? Você fala, olha, eu vou divulgar aqui o teu mercado, vamos fazer um segurinho aqui comigo, né? Enfim, isso eu acho que vai ser uma coisa bem legal para os corretores aí que estiverem aderindo aos nossos aplicativos. Bacana. A gente sempre inovando, a gente não pode parar nunca, né? A gente está numa balada cada vez maior, porque se a tecnologia, o próprio mercado seguro, se parar, a gente é atropelado. Então, legal, Sérgio. E quanto mais coisas você concentrar ali naquele local para o segurado, mais ele vai ficar utilizando, né? Fazer agendamentos, por exemplo, no aplicativo do corretor, vai ser assim, bem legal. Ele fala, meu corretor é muito mais do que simplesmente o corretor das minhas apólices. Ele me auxilia no dia a dia em diversas atividades que são necessárias para o cotidiano de uma família, de um carro, enfim, de uma pessoa, né? Bacana. Legal. Sérgio, vamos lá. Vamos para o último tópico aqui. A gente está já há um tempinho batendo papo, é um papo muito bacana. Estou com o Sérgio aqui da Iconiseg, né? Uma empresa especialista para desenvolver app para corretoras, para clientes de corretoras de seguros, né? Então, desenvolver soluções, né? Então, para o mercado de seguros. E eu queria agora te fazer uma outra pergunta, Sérgio, assim, mais tu que tem toda essa bagagem aí de mercado, passou por grandes seguradoras do Brasil, está agora com uma Insurtech, né? Uma empresa aí que está fazendo sucesso, desenvolvendo apps. Como que você vê o mercado de seguros nos próximos 5, 10 anos, o futuro do mercado de seguros e o corretor inserido nesse mercado? O que para você é importante? Como você vislumbra isso? Né? Fala um pouquinho da tua visão agora. Charles, assim, primeira coisa, o mercado segurador vai ter que passar por uma fase de simplificação muito grande, né? Essa história de tornar o seguro uma coisa difícil e inacessível, na realidade, joga contra a expansão do próprio mercado segurador. Hoje a gente fala muito em crescimento do percentual dos seguros em relação ao PIB, tá? Mas a gente não pode esquecer a influência que os bancos, isso é inegável, têm nesse crescimento, principalmente nos seus seguros de vida, etc, etc. O consumidor, de uma forma geral, eu acho que ele está deixando um pouco de lado essa questão do seguro justamente pela dificuldade que e isso não é positivo, isso é negativo. Então, a primeira coisa, necessariamente, precisa passar por um processo de simplificação. Eu entendo que o corretor de seguros, evidentemente, que ele vai permanecer nesse mercado por muitos anos ainda, pelo menos no meu horizonte de vida, com certeza ele vai continuar existindo. Mas ele vai precisar se adaptar à nova realidade. Não é questão dele querer ou não. É questão de fato que o mundo mudou. As 5 horas por dia que a pessoa fica no celular, não é à toa, né? Então assim, fala, não, os meus segurados não ficam. De novo, se os teus segurados não ficam, toma muito cuidado, porque todo mundo que vem atrás está ficando, né? Está na hora de você pensar nesses que vêm atrás aí. Esses aí foram os primeiros que tomaram a vacina, né? Esses tomaram a vacina muito na frente, a gente precisa tomar cuidado com esse público, né? Mas enfim, o corretor ele vai continuar existindo. Eu acho que vai existir um enxugamento da quantidade de corretoras existente no mercado. Quem não se atualizar olhando o segurado em si vai ficar para trás. As pessoas não aceitam mais modelos prontos, falar eu sou assim e assim você, se você quiser, fica comigo, se não quiser, vai embora. As pessoas vão embora mesmo, porque as alternativas são cada vez mais acessíveis e mais fáceis, né? Então, eu acho que a mensagem é essa, simplificação de produtos, a minha visão, as seguradoras necessariamente vão fazer, e a segunda mensagem, os corretores vão continuar existindo, mas eles precisam ficar antenados, porque o consumidor mudou, não é questão de ele querer ou da seguradora querer, vai atrás porque o consumidor exige que seja dessa forma, né? Só um dadozinho importante, Charles, para ilustrar um pouquinho o que eu estou falando. Hoje, nos nossos aplicativos, nós temos mais de 120 mil segurados que usam os aplicativos, né?
Isso mostra, já é um número, eu considero bastante expressivo esse número, né? Até pelo fato da gente não ter grandes propagandas, a gente não divulga praticamente lugar nenhum, são só os corretores de fato que divulgam seus produtos. Eu acho que o mundo digital, ele vai ser como foi o assistência 24 horas alguns anos atrás, ou a cobertura de vidros, que no início todo mundo fica assim, fala, precisa, não precisa, tem ou não tem. Hoje ninguém mais questiona, todo mundo contrata e compra, e se não tiver, não faz, né? O mundo digital vai ser mais ou menos assim, ou você tem ou você está fora. Não é questão de eu quero ou não quero, ou você entrega isso ou você está fora, né? Então essa acho que é uma mensagem, assim, do meu ponto de vista, bastante realista, olhando sobre o lado do cliente, do consumidor, que é aquele que de fato vai sustentar as nossas empresas todas, né? Legal. Sérgio, que bacana esse papo, que bacana essa troca de experiência aí que você passou para nós, sua bagagem aí de anos, e com esse produto aí bacana para o corretor de seguros, né? Um facilitador para o dia a dia do corretor de seguros, que é o MySeg. Volto a lembrar, a gente tem integração com os produtos, eu acho que essa questão das APIs, elas vão ser cada vez mais difundidas, né? Nós temos que se preocupar com o nosso sistema e a gente tem que fazer integrações com o mercado, assim é que vai funcionar cada vez mais. A gente ouve falar aí que existe um investimento muito maior hoje em dia, em torno de 70% do valor investido em tecnologia é de integrações e não de desenvolvimento. Olha só que interessante isso. Tá? Então é um número muito, muito considerável. Então é bacana nós termos aí essa questão de integrar nossas ferramentas com soluções prontas no mercado, tá? Então, eu estou te agradecendo, Sérgio, mais uma vez. Muito obrigado pelo seu tempo aí, essa tua dedicação na sua empresa aí. Muito parabéns pelo sucesso do teu trabalho, né? Bacana quando a gente passa assim uma caminhada de vida e a gente vê que o caminho que a gente trilhou deixou algumas coisas no mercado e está conseguindo construir cada vez mais, né? Afinal de contas, a gente tem mais coisa pela frente, né? Tu que é um cara que gosta de andar de bicicleta, né, Sérgio? Eu sou um ciclista apaixonado, né? Eu todo dia saio para pedalar meus, 70, 80 km por dia, e eu gosto de pedalar de fato, né? Mas, Charles, eu queria de novo agradecer a oportunidade de estar aqui e deixar meu testemunho, e ele é absolutamente verdadeiro, né? E eu tenho falado isso para muitos corretores. Se existe uma empresa, de fato, preocupada em cada vez melhorar mais e oferecer melhores serviços e facilidades para o corretor de seguros, essa empresa é a Infocap, né? Eu tenho sido um grande propagandista, porque eu vejo o esforço e o interesse nas nossas conversas atrás das câmeras. O que a gente pode oferecer a mais para o corretor, né? Sem estar sendo demandado, é uma preocupação natural das nossas empresas. Então eu quero deixar registrado aqui a minha admiração pela Infocap, pelo fato de estar realmente, verdadeiramente preocupado em oferecer soluções cada vez melhores para os corretores de seguros. Legal, Sérgio, tamo junto. Sérgio, muito obrigado, gratidão mesmo, e a gente volta aí sempre com mais um Papo para Corretor de Seguros, todas as quintas-feiras, no YouTube, também no Spotify. A gente tem um canal no Spotify, ou seja, você pode estar andando de bicicleta lá e ouvindo essa nossa conversa, né? Eu acho isso muito bacana. Sérgio, brigadão, sucesso, e a gente está junto aí, vamos para uma próxima. Valeu, Sérgio. Obrigado, felicidades a todos, tá? Boa semana. Tchau, tchau. Tamo junto. Tchau.